Olá, boa noite. Governo Temer confirma o nome do novo ministro das Cidades. Ele foi apontado em CPI como aliado do bicheiro Carlinhos Cachoeira. O deputado Alexandre Baldi também aparece na delação do doleiro Lúcio Funaro. O governador do Rio é acusado de receber quase 5 milhões de reais em propinas. O dinheiro para Luiz Fernando Pezão seria do esquema de corrupção das empresas de ônibus. Novo diretor da Polícia Federal critica o inquérito sobre Temer. Diante do presidente, na posse, Segovia afirma que faltou investigar mais. E Brasil abre 76.599 vagas de emprego formal em outubro. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Vamos começar? Dá licença. Ah, olha o coraçãozinho, que bonito. Ih, gente, tem outro. São gêmeos. Quer dizer, não. Tem mais um. São 3 gêmeos. Não. São 4. Peraí, amor, vai onde? Eu sei lá, eu preciso resolver isso, vender alguma coisa, pegar um crédito. Tá se complicando, papai. Faz no app. Epa. No app Bradesco, você pega crédito sem gastar seu 3G. Ih! Desliga isso, doutor. Bradesco, pra frente. Imecap Antissinais Q10. A revolução no tratamento de beleza. A nanotecnologia associada à coenzima Q10, nutriente vital na reconstrução celular. Imecap Antissinais Q10. Nanopartículas que agem mais profundo na pele, repondo a perda de Q10 ocorrida ao longo dos anos. O resultado, uma pele mais firme e a redução das rugas e linhas de expressão em até 3 semanas. Imecap Antissinais Q10. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero, Vestibular 2018, paixão por comunicação. R$1 bilhão. É quanto a CPI dos grandes devedores da Câmara dos Vereadores de São Paulo já conseguiu recuperar de impostos atrasados. A Câmara economizou ainda R$60 milhões para destinar à saúde, à educação e outras áreas. Os vereadores sabem que a sua participação é fundamental. Por isso, convidam você a participar das audiências públicas ou acompanhar as transmissões ao vivo no portal e nas redes sociais. É a Câmara de São Paulo trabalhando por uma cidade melhor. Nesta segunda, no Todo Seu, recebo um cientista alimentar que vai nos explicar quais são os melhores alimentos do mundo e também quais são os piores, aqueles relacionados a doenças fatais. Na gastronomia tem a tradicional cozinha italiana. Recebo os atores Juan Alba e Carolina Lopes, lindos, para falar de um assunto que, se a gente tivesse tempo, renderia a noite toda. Amor e casamento. Todo Seu, nessa segunda, 10h30 da noite. Estou te esperando. Morreu hoje no Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo, a juíza atingida por partes de um viaduto que caíram em cima do carro dela na Avenida do Estado, no centro da capital. A juíza Adriana Nolasco da Silva, de 46 anos, passava pelo local minutos depois que um caminhão colidiu contra o viaduto na Avenida do Estado, no centro de São Paulo. Com o impacto, partes do concreto se desprenderam da estrutura e caíram em cima do carro de Adriana, que ficou completamente destruído. A juíza chegou a ser socorrida pelos bombeiros no Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O acidente aconteceu na pista sentido Santana, na Avenida do Estado, ontem, por volta de 11 da noite, na altura da Avenida Mercúrio. Adriana Nolasco da Silva trabalhava no Fórum de Jundiaí, no interior de São Paulo, e estava acompanhada de um segurança que dirigia o carro. O motorista do caminhão foi ouvido pela polícia e liberado. Um policial militar aposentado foi morto ontem, no início da tarde, na zona leste de São Paulo. Ele era assessor do deputado estadual Coronel Telhada, do PSDB.
O sargento aposentado da Polícia Militar, Hermes Vieira da Silva, foi assassinado a tiros no início da tarde de ontem na região de Aê Carvalho, na zona leste de São Paulo. Segundo testemunhas, ele tomava café na rua de uma feira onde trabalhava como segurança e foi abordado por 2 homens em uma padaria que teriam tentado roubar as 2 armas de Hermes. Ao reagir, o sargento de 57 anos tomou 7 tiros dos assaltantes. Hermes Vieira estava há 8 anos na reserva da Polícia Militar e era assessor do deputado estadual Coronel Telhada, do PSDB, na Assembleia Legislativa de São Paulo. A divisão de homicídios investiga a motivação do crime. No velório, o deputado afirmou que o assassinato tem todos os indícios de execução. Telhada se disse revoltado com a criminalidade no estado. A indignação minha sempre foi muito grande com a morte desses policiais. Hoje não é só uma grande indignação, como é uma coisa insuportável. Saber que o cara tomou 7 tiros, simplesmente porque era policial militar. Então, é revoltante. 3 tiros na cara. Sinal de execução, sinal claro de execução. O governo nomeou o deputado federal Alexandre Baldi, do partido Podemos, para o Ministério das Cidades. O parlamentar já foi acusado de ligação com o bicheiro Carlinhos Cachoeira e a indicação dele ao cargo levou a sigla a pedir a expulsão do novo ministro. O deputado Alexandre Baldi substitui Bruno Araújo, que na semana passada pediu demissão por divergências do partido dele, o PSDB, com o governo. Baldi é deputado federal pelo Podemos de Goiás e depois de anunciada a indicação, a presidente do partido, Renata Abreu, pediu a expulsão do parlamentar da legenda, que faz oposição a Temer. Segundo Renata Abreu, a entrada de Baldi no governo é incompatível com a posição de independência da legenda em relação ao projeto político do grupo de ministros investigados aliados do presidente da República. Ligado ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, Alexandre Baldi já tinha previsto a saída dele do Podemos, por articulação do próprio Maia. Ele deve migrar para o Partido Progressista, que reivindicava o comando do Ministério das Cidades para continuar votando a favor dos projetos do governo na Câmara. O PP é o 4º partido pelo qual Alexandre Baldi passou desde quando assumiu uma cadeira na Câmara dos Deputados, eleito pelo PSDB em 2014. O parlamentar foi acusado de ser o menino de ouro do bicheiro Carlinhos Cachoeira, no relatório da CPI que investigou os negócios ilegais do contraventor em 2012. Alexandre Baldi era secretário do governo Marconi Perillo, em Goiás, e foi pego em grampo telefônico com o bicheiro. O relatório da CPI foi assinado pelo relator Odair Cunha, deputado federal do PT de Minas Gerais. Tomou posse hoje pela manhã o novo diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia. Ele defendeu a atribuição da PF de fechar delações premiadas e disse que o presidente Michel Temer vai continuar sendo investigado, mas colocou em dúvida o fato de uma única mala ter sido suficiente para envolver Temer em um esquema de corrupção. Com imensa honra. Segovia prometeu uma atuação sem posicionamento político e afirmou que o próprio presidente disse que ele deveria fazer da Polícia Federal uma polícia republicana. Ele também afirmou que o presidente Temer continuará a ser investigado, agora sobre o decreto relacionado à área dos portos, que teria beneficiado a empresa Rodrimar. Segovia também comentou as investigações sobre o caso da mala de propina da JBS, encontrada com o ex-assessor especial de Temer, Rodrigo Rocha Loures. Se fosse sobre a égide da Polícia Federal, essa investigação teria que durar mais tempo, porque uma única mala talvez não desse toda a materialidade criminosa que a gente necessitaria para resolver se havia ou não crime, quem seriam os partícipes e se haveria ou não corrupção. Sobre o poder da corporação de negociar e fechar delações, contestado pela Procuradoria-Geral da República em uma ação no Supremo Tribunal Federal, o delegado disse que vai tentar desenvolver uma metodologia com a PGR. Já está na lei que a Polícia Federal tem a atribuição de fazer as delações premiadas, que nada mais é do que um meio de investigação.
O diretor-geral disse ainda que a nova equipe da Polícia Federal estará empenhada em concluir, até o meio de 2018, antes das eleições, o maior número possível de inquéritos contra políticos e autoridades que estão no STF. Em resposta ao novo diretor-geral da Polícia Federal, o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, disse que Segovia ignora o inquérito ao dizer que uma mala não incrimina ninguém em Brasília. Segundo Janot, ou o diretor-geral não se inteirou das investigações ou faz essas declarações em nome de alguém do governo. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Depois de tomar posse ao lado do investigado Michel Temer, o novo manda-chuva da Polícia Federal desqualificou em sua primeira entrevista as investigações que fizeram do presidente da República um denunciado por corrupção. O delegado Fernando Segovia ecoou críticas feitas pelo próprio Temer. Espremendo-se tudo o que ele disse, chega-se à conclusão de que, para o novo diretor da PF, a investigação contra Temer é que é suspeita, não o presidente. Segovia atacou o ex-procurador-geral Rodrigo Janot e engrossou o coro de críticas à delação da JBS. Que a delação é esquisita, não há mais dúvida, tanto que os delatores estão presos. Mas isso não elimina as suspeitas que recaem sobre o presidente e seu grupo político. No afã de agradar ao novo chefe, o delegado jogou na lata do lixo 2 relatórios produzidos pela corporação que comandará. Num, a PF informou ao STF sobre evidências que indicam com vigor a prática de corrupção por Temer no caso da mala com propina de 500 mil. Noutro, a PF concluiu que Temer tinha poder de decisão sobre o chamado quadrilhão do PMDB. Alheio a tudo, Segovia chegou a dizer que uma mala com propina não permite saber se houve ou não corrupção. Ora, a plateia não é feita de bobos. O brasileiro sabe que o crime é igualzinho ao futebol. Rodrigo Rocha Loures, o homem da mala, ex-assessor de Temer, pode ser um craque, mas ninguém marca gol sozinho. O novo diretor da Polícia Federal precisa esclarecer em que time pretende jogar. Boa noite. O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, volta a ser citado em uma delação premiada. Agora foi a vez de um funcionário do doleiro Álvaro José Novis afirmar em depoimento que pagou propina de quase 5 milhões de reais a Pezão. O nome do governador aparece na delação de Edmar Moreira Dantas. Ele gerenciava uma conta criada exclusivamente para o pagamento de propinas. E o dinheiro, segundo o delator, seria do esquema de corrupção das empresas de ônibus. Um funcionário do doleiro, apontado como operador do esquema de propina do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, afirmou ter pago 4 milhões e 800 mil reais em propina para Luiz Fernando Pezão, logo depois que ele assumiu o governo. A informação consta em novos trechos da delação premiada obtidos pela TV Globo. Segundo o delator, a fonte do dinheiro era a FETranspor, a Federação das Empresas de Transporte do Rio. De acordo com Edmar Dantas, o responsável por administrar o Caixa 2 da FETranspor era o conselheiro da entidade, José Carlos Lavouras, que repassava mensalmente a programação de pagamentos a serem feitos a um intermediário. O delator afirmou que houve a determinação de José Carlos Lavouras para a entrega para uma pessoa de nome Luiz, que seria Luiz Carlos Vidal Barroso, indicado por Pezão. Diz ainda que soube que os valores seriam destinados a Pezão por conta do apelido Pé Grande. Nas planilhas do doleiro, Álvaro Novis, aparecem 5 pagamentos. Eles foram feitos de 22 de julho de 2014 a 8 de maio de 2015. Neste período, Luiz Fernando Pezão já era governador do Rio. Em abril de 2014, ele assumiu o cargo com a renúncia de Sérgio Cabral e, em 2015, tomou posse como governador eleito. O governador nega ter recebido recursos ilícitos. A FETranspor nega pagamento de propina e disse que permanece à disposição das autoridades para esclarecimentos. As defesas de Álvaro José Novis, José Carlos Lavouras e Luiz Carlos Vidal Barroso ainda não fizeram declarações sobre a delação. Em áudio que revela como era parte do esquema de corrupção no transporte público do Rio de Janeiro, um dos envolvidos reclama que passou a receber só 600 mil reais, ao invés de 1 milhão combinado antes. A gravação foi divulgada pela Rede Globo.
Segundo a reportagem do programa Fantástico da TV Globo, a gravação foi feita durante uma reunião que aconteceu em 2011 e foi descoberta durante as investigações da Polícia Federal do esquema de corrupção envolvendo empresas de transporte do Rio de Janeiro, ainda no mandato do ex-governador Sérgio Cabral, do PMDB. Em um dos áudios, Rogério Onofre, então presidente do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro, o DETRO, quer saber por que estava recebendo R$600 mil no pagamento da propina, que ganhava mensalmente, em vez de R$1 milhão, como teria sido combinado. Ele se dirige a Jacob Barata Filho, empresário do setor de transportes do Rio. Eu recebo R$1 milhão há mais de 1 ano e meio. R$1 milhão, independentemente de qualquer coisa que estivesse fazendo ou não. Vocês, por vontade sua, cortou e botou 600. Um dos representantes da FETransport, a federação que reúne essas empresas, José Carlos Lavoura, explica como os valores eram definidos. Os 600 é o mensal. Os 400 sempre foram vinculados a alguma tarefa. Na última semana, a Operação Lava Jato chegou a prender, ao todo, 10 pessoas que seriam beneficiárias do esquema da FETransport. Entre elas, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Pisciani, e os deputados Paulo Melo e Edson Albertassi, todos do PMDB. Eles chegaram a ser presos, mas foram soltos em menos de 24 horas. Na última sexta-feira, a Assembleia Legislativa do Rio contrariou a decisão da Justiça e decidiu libertar os 3 parlamentares. A votação no plenário foi aberta e no painel eletrônico. Foram 39 votos a favor da revogação da prisão, com apenas 19 votos contrários e uma abstenção. De acordo com o Ministério Público Federal, a propina paga aos parlamentares chegou a mais de R$100 milhões. O MPF vai pedir o afastamento dos 3 do mandato até que as investigações sejam concluídas. Pisciani e Albertassi pediram licença dos cargos para se defender das acusações. Todos os envolvidos negam participação no esquema. Afirmam que não existem provas ou que desconhecem o conteúdo do áudio. E o ministro do Supremo, Luiz Fux, classificou de lamentável, vulgar e promíscua a decisão dos deputados estaduais do Rio de Janeiro de derrubarem a decisão da Justiça que mandou prender os 3 deputados do PMDB do estado acusados de desvios. Segundo Fux, a Alerj não poderia ter decidido sobre a revogação das prisões sem ter consultado o judiciário. O ministro afirmou ainda que a soltura de deputados estaduais por assembleias será revista em breve pelo Supremo. Jorge Pisciani, presidente da Alerj, Paulo Melo e Edson Albertassi são acusados pelo Ministério Público de formação de organização criminosa para desviar recursos públicos do sistema de transporte do Rio de Janeiro. O juiz federal Valdemar Carvalho, da 14ª Vara Federal, condenou o senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, à perda do mandato e dos direitos políticos por 8 anos por improbidade administrativa. Neste processo, o senador foi acusado de receber propinas da construtora Mendes Júnior, que pagaria as despesas pessoais da jornalista Mônica Veloso, com quem Renan mantinha um relacionamento extraconjugal. Quando foi revelado em 2007, o PMDBista renunciou à presidência do Senado para não perder o mandato. Cláudio Gontijo Teixeira e a empresa Mendes Júnior também foram sentenciados a pagar multa de R$246 mil. A defesa de Renan Calheiros argumenta que não há provas e vai apelar da decisão. Já a defesa da Mendes Júnior informa que não teve acesso ao teor da decisão, mas que irá recorrer. Os advogados de Cláudio Teixeira ainda não se manifestaram. No Dia da Consciência Negra, a marcha contra o racismo é realizada aqui na Avenida Paulista. O ato pedia um projeto político voltado para a população negra e reuniu vários movimentos e sindicatos. O grupo se encontrou no início da tarde no MASP, na Avenida Paulista, que hoje estava fechada para carros devido ao feriado municipal do Dia da Consciência Negra. Por volta das 5 da tarde, os manifestantes deixaram a Paulista e seguiram pelas ruas do centro da capital. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Exibido nos últimos dias o vídeo do espancamento do ator Diogo Sintra, de 24 anos.
Diogo foi assaltado por 2 homens à entrada do terminal de ônibus Dom Pedro, em São Paulo. Diogo correu para dentro do terminal e pediu socorro. Uma vigilante recomendou: corra. Com porretes nas mãos, 3 homens se juntaram aos assaltantes, gritando que Diogo era ladrão. Diogo Sintra é negro. Seguranças e passageiros se limitaram a assistir Diogo, o assaltado, ser espancado. Vários dos espectadores e seguranças, também negros. No Brasil, a cada 100 mortos por homicídio, 71 são negros, quase sempre adolescentes ou jovens. Manchetes dos últimos dias. IBGE mostra que negros e pardos ganham o equivalente à metade dos salários dos brancos. A atriz Thaís Araújo é casada com o ator Lázaro Ramos. Excelentes atores, eles, à revelia, são definidos como isso que chamam de celebridades. Ambos já sofreram injúria racial. Ambos são ativistas e enfrentam a ignorância racista, quando não também fascista. Thaís Araújo resume: no Brasil, a cor do meu filho, dela e de Lázaro Ramos, é a cor que faz com que as pessoas mudem de calçada, escondam suas bolsas e blindem seus carros. Ano que vem, os 130 anos da abolição da escravidão. As expressões escravos e escravidão foram sendo naturalizadas. Os motivos para isso são incontáveis, mas num dia como hoje, da consciência negra, é importante recordar. Imagine o que é você ter um dono que te espanca quando quer, que te usa e aos seus filhos a vida inteira, como quiser, inclusive sexualmente. Assim, foram mais de 3 séculos e meio, 3/4 da história na formação da nação. A Casa Grande e a Senzala, nas suas mais amplas, diversas e complexas formas e derivações, são definidoras do Brasil. Boa noite. Morreu aos 83 anos nos Estados Unidos o racista Charles Manson, assassino da atriz Sharon Tate, mulher do cineasta Roman Polanski. Manson cumpria prisão perpétua na Califórnia. As autoridades não informaram a causa da morte. Nos anos 60, Charles Manson chefiou uma seita fanática e convenceu seus jovens seguidores a assassinar com um máximo de crueldade pelo menos 7 pessoas, entre elas a atriz Sharon Tate, mulher do cineasta Roman Polanski. Tate estava grávida de 8 meses quando foi morta. Manson e seus seguidores tentaram incriminar movimentos negros pelos assassinatos e justificaram que os Estados Unidos estavam à beira de uma guerra racial. Manson apelou por liberdade em 2012, mas o pedido foi rejeitado e ele só poderia apresentar um novo pedido em 2027. O submarino desaparecido desde a semana passada, com 44 tripulantes, relatou avaria antes de sumir no Atlântico, segundo a Marinha Argentina. O capitão do submarino San Juan informou problemas nas baterias na última comunicação com a base, mas essa avaria não seria motivo para afetar a capacidade de navegação da embarcação. O San Juan navegava entre o porto de Ushuaia e Mar del Plata, 400 quilômetros ao sul de Buenos Aires, quando perdeu contato com o comando em terra. As buscas pela embarcação foram suspensas hoje por causa do mau tempo. A região tem ventos de 90 km por hora e ondas de 10 metros de altura. A Argentina recebeu ofertas de ajuda do Brasil, Chile, Uruguai, Peru, Estados Unidos, Reino Unido e África do Sul. O Brasil abriu 76.599 vagas de emprego formal em outubro. Segundo os dados do CAGED, divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho, foi o 7º aumento consecutivo no número de vagas com carteira assinada no país e o melhor resultado para outubro desde 2013. No acumulado de janeiro a outubro deste ano, ainda de acordo com o governo, foram gerados mais de 302 mil empregos com carteira assinada. Foi o melhor resultado para os 10 primeiros meses de um ano desde 2014. Mas, segundo o IBGE, 13 milhões de brasileiros estão desempregados. O IBC-BR, índice conhecido como prévia do PIB, subiu 0,40% em setembro na comparação com agosto. O índice de atividade econômica calculado pelo Banco Central passou para 135,74 pontos. Entre julho e setembro, o índice apresentou alta de 0,58% quando comparado com o segundo trimestre de 2017. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo.
O IBCBR nem sempre bate com o PIB, que é o indicador oficial de atividade, mas é uma referência para a política de juros do Banco Central, as decisões de investimentos do mercado e das empresas, que dependem do que se espera da economia. E outros indicadores têm apontado um desempenho melhor. O IBGE já divulgou dados positivos da indústria e do comércio em setembro, após um tropeço em agosto. Só serviços continuaram com média negativa, mas serviços para as famílias vieram com uma boa recuperação, o que mostra os efeitos dos fatores que mais estão ajudando na retomada da economia, que é a inflação mais baixa e a queda dos juros, além de uma oferta maior de emprego, que vem no embalo desse ciclo mais positivo de atividade. O CAGED, por exemplo, mostrou, como nós vimos, a geração de quase 302.200 vagas com carteira assinada este ano. Tudo ainda muito moderado. O mercado, segundo o relatório Focus de hoje, também do Banco Central, continua prevendo um avanço do PIB de apenas 0,73% este ano. Porém, já espera mais de 2,5% de crescimento no ano que vem, o que vai fazer mais diferença para consumidores e empresas. O que fica faltando são mudanças estruturais, como os investimentos em infraestrutura, os empresariais e o ajuste das contas públicas, que por enquanto ainda não garantem uma retomada da atividade de longo prazo. Essa retomada tem sido impulsionada pelo consumo, que é importante, mas não se sustenta em prazo mais longo. Sem aumento da oferta, com maior produtividade e as finanças do governo melhor encaminhadas, fatores importantes para este cenário mais benigno voltam a ficar comprometidos, como o controle da inflação. Eu volto na quinta. Até lá. A Rússia anunciou hoje que irá impor restrições temporárias à carne suína e bovina do Brasil. Segundo o Serviço Veterinário e Fitossanitário Russo, a medida, que passa a valer em 1º de dezembro, se deve à detecção na carne exportada de substâncias como a ractopamina e outros estimulantes para o crescimento da massa muscular dos animais. A Rússia é o maior importador de carne suína do Brasil e ocupa a 4ª posição na compra de bovinos. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, afirmou que as restrições se referem apenas a algumas empresas e que essas companhias devem corrigir o problema identificado. Segundo Maggi, o uso da substância detectada é liberado no Brasil, mas proibido na Rússia e em demais países da Europa. Feriado de chuva e tempo fechado aqui em São Paulo. A máxima não passou dos 24 graus e a madrugada promete ser fria. Vamos ver como fica o tempo ao longo da semana. Para essa terça-feira, teremos muita nebulosidade, breves aberturas de sol e risco de chuva forte em todas as regiões paulistas, inclusive aqui na capital. Por isso, guarda-chuva à mão. Nessa madrugada, teremos mínima de 17 e máxima amanhã à tarde de 27 graus, com risco de temporais aqui na Grande São Paulo. Aí na quarta-feira a temperatura cai para os 25 graus, com chuviscos. E na quinta, apesar do sol voltar a predominar, esfria. As temperaturas devem ficar entre 16 e 22 graus aqui na capital. Eu fico por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Fique agora com Rony Von no Tudo Seu. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite e uma ótima semana. A gente se vê amanhã. Até lá. Anote o passo a passo de uma deliciosa lasanha com massa de arroz no Cozinha Amiga desta terça, 1h30 da tarde. Assista agora, Todo Seu.